não esperava ser pai aos 23, sendo sincero. Mas eu acho que quem programa muito isso acaba não virando pai. Ela tinha, acho que 21. Ela fez os exames e tal, e eu fui buscar. Eu tinha feito um pacto com ela que eu não ia abrir antes de encontrar. E eu menti, eu roubei. Aí eu abri o exame, assim, a primeira sensação que eu tive foi muito parecida quando eu cabulava a aula, sabe? Alguma coisa assim, tipo, fiz arte. O meu primeiro filho veio, tenho certeza, assim, ele veio e salvou mesmo minha vida. O Gabriel nasceu, eu tava saindo de uma desintoxicação, assim, bem barra pesada. A mãe dele foi embora, ele tinha um ano e pouquinho. Ela foi para Barcelona e ele ficou comigo. Por um lado, foi incrível, porque eu tive o privilégio de poder conviver com meu filho todos os dias da minha vida, assim, e acompanhar cada passo dele. Na realidade, a mesma dificuldade que qualquer mãe solteira tem, eu tinha como pai. Eu não posso dizer que tenha sido tão fácil, porque não foi. Foi extremamente prazeroso, como é até hoje, né? Porque até hoje ele vive comigo. E eu não tinha com quem deixar, não tinha babá, não tinha nada. Então eu tinha que levá-lo, por exemplo, a ensaio. Eu tinha uma banda na época que era de punk rock. E levava o Gabriel. Então eu comprei um fone dessas pessoas que trabalham no aeroporto. Colocava aquele fone no ouvido dele, 3, 4 e pá! Aquela porradaria e o pezinho no carrinho. E as coisas iam assim, meio improvisadas sempre. Uma noite, assim, ele teve um ataque de choro, assim, sabe? Pulou, assim, por cima de mim na cama, aos prantos, assim, de não conseguir falar. Fiquei aflito, assim, achei na hora... Sempre eu achava isso, que era alguma coisa, saudade da mãe. Eu sempre associava isso. Tinha uma coisa que fazia que acalmava muito. Eu abraçava, ficava fazendo um carinho, assim, no peito dele, e ele foi acalmando. Aí eu fui perguntando, assim, mas o que aconteceu? Por que você está tão triste? O que está acontecendo? Aí ele falou a coisa mais linda do mundo. Porque eu fazia as coisas imaginando que talvez um dia ele fosse reconhecer que aquilo era uma relação de amor muito sincera e de muita dedicação. Mas aí ele, muito pequenininho, virou e falou pra mim: é porque eu sou muito orgulhoso de ter um pai que nem você. E blá, e eu blá. O segundo filho já é completamente diferente, porque a vida já estava daí, já... Então tem 6, eu tenho 45. Me apaixonei pela mãe dele. E no começo desse namoro, fui fazer uma turnê pela Europa. E ela foi junto. Agora você imagina, começo de namoro. Aí voltou grávida, né? Mas, de novo, a minha sensação foi de ter feito arte. E com 2 anos, ele começou a adotar um comportamento diferente. Começou a ficar muito calado, muito introspectivo. Só que esse comportamento ele foi ficando silencioso, ele não falava mais, começou a parar de falar. Pô, eu fui tímido a vida inteira, achava que era introspecção, timidez e tal, né? Aí eu me lembro que eu estava fazendo um show longe de São Paulo, uma noite, aí a mãe dele me ligou assim à noite, que ela falou: cara, tô desesperada, porque eu acabei de ler um artigo aqui que descreve o comportamento do Tom e o título é autismo. Imagina aquele autista. Ah, mas calma, tá tudo bem, vamos fazer o seguinte. Eu tô chegando em São Paulo, a gente vai levar nos melhores médicos e vamos ver, vamos fazer uma avaliação, não sofre antes. Teu filho é autista, autismo não tem cura, ele vai ser autista pra sempre. Era assim. A gente optou por um outro tipo de tratamento. E graças a isso, meu filho tá ótimo hoje. Assim, não é que ele tá, olha, é autista, mas ele voltou a falar, ele voltou a se relacionar de certa forma do jeito dele com o mundo, mas ele consegue as coisas que ele quer, cada vez ele é mais independente. Eu tenho um filho autista, só isso. Não é o fim do mundo. Pô, se você for me perguntar se a minha vida é boa, ela é muito boa. Ontem, ou antes de ontem, eu tive um ataque de choro de ver uma foto, assim, sabe? Me dá uma esperança. Ele deitado no colo de uma menina da escola dele, ela fazendo cafuné nele. Não sei se você tem a dimensão do que significa um autista conseguir deitar no colo de uma amiga e ganhar um cafuné. A maioria deles não quer nem que você encoste. Só tem uma coisa que é simples, uma conta que fecha muito fácil, você vai entender por que eu digo que hoje minha vida é muito melhor. Porque o meu padrão de felicidade mudou, o meu critério de felicidade mudou. Eu fui o cara mais feliz do mundo quando meu filho me pediu suco de uva. Aí, quando teu
critério de felicidade. Muda. A tua vida inteira muda. E muda pra melhor.